Oi pessoal, estou aqui para ministrar uma aula para vocês hoje com relação ao último conteúdo que vimos na atividade, certo? Que é condução, convecção e irradiação, que nada mais, nada menos é do que processos de transmissão de calor, certo? Vamos começar falando sobre a condução, certo? Que é um tipo de passagem de calor através de um material que é condutor, ou seja, um material que tem facilidade em transmitir esse calor. Como podemos citar como exemplo os metais. As moléculas, de uma determinada região desse material, elas vão vibrando com bastante intensidade e vai passando a agitação de molécula a molécula. E quando a gente aumenta a agitação, a gente viu em aulas presenciais ainda que há o quê? Aumento de temperatura, não é isso? Então, é isso que faz com que todo o material seja aquecido e haja a transferência de calor, a transmissão de calor, certo? Um exemplo que eu posso trazer para vocês do nosso dia a dia, nosso cotidiano, é quando nós estamos lá cozinhando, né? Tem uma panela lá no fogo, tal. A gente coloca uma colher de alumínio, por exemplo. A colher tá lá, fria, né? Tá com a temperatura baixa. Se eu coloco lá com a comida quente, vai tendo transmissão de calor de molécula a molécula, fazendo com que todo o material que eu coloquei posteriormente, que é a colher, fique toda com a temperatura alta. É tanto que se a gente deixar por muito tempo, a gente não consegue nem pegar na colher, porque fica com a temperatura altíssima. Então, isso é um exemplo de condução. Quando o material, que geralmente é um metal, ele tem essa transmissão de calor de molécula a molécula de acordo com a vibração, certo? Com a intensidade. Agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de transmissão de calor, que é a convecção, certo? Ela ocorre pelo movimento de um fluido. Para a gente tentar entender um pouco sobre convecção, vamos tentar imaginar uma chaleira com um fluido dentro. Vamos colocar água, certo? Essa água está no fogão, ou seja, está tendo uma fonte térmica aí que é a boca do fogão. E essa chaleira está lá no fogão. Vocês concordam comigo que a parte de baixo, aquela água da parte de baixo vai começar a esquentar mais rapidamente? Não é isso? Então é aí que entra a convecção. Nós vamos tentar entender a questão de relação entre densidade e temperatura, que é o que devemos entender em convecção. E por qual motivo é que a densidade tem relação com a temperatura? Se a gente for recapitular qual é a fórmula de densidade, densidade igual a massa sobre volume. Opa, falei em volume, né? Vê, gente, por que é que o meu volume, a minha densidade, ela tem a ver com a temperatura? É aquela coisa. Se a gente tem uma temperatura muito alta, essas moléculas não vão estar agitadas? Não é assim que eu falei para vocês? Se elas estão agitadas, vai provocar o que entre elas? Afastamento. No que elas se afastam, o volume vai aumentar. E esse volume estando agitado, estando alto, estando muito, um volume muito, o que é que nós vamos ter com a densidade? Uma diminuição. A densidade ela vai cair. Já se a gente tem ao contrário, uma temperatura baixa, moléculas agrupadas, juntinhas, um volume pequeno, nós vamos ter uma densidade alta, porque a densidade é inversamente proporcional à temperatura, certo? Mas aí você vai se perguntar, onde é que está a convecção nisso, né? É exatamente nessas diferenças entre as densidades, certo? De um mesmo elemento, no mesmo fluido, onde possuem densidades diferentes. Onde quem tem a densidade menor vai para baixo e quem tem a densidade maior vai para cima. Então, essa troca, se chama a troca de transformação de calor de convecção. E trazendo, um exemplo de convecção para o nosso dia a dia, é a instalação de um ar-condicionado. As pessoas sempre falam que é mais viável instalar o ar-condicionado na parte superior. Exatamente por isso, porque aquela massa de ar fria, ela vai ficar na parte de cima, certo? E a massa de ar quente vai ficar embaixo. Então, vai haver o quê? Uma troca dessa massa de ar. Então, a parte de cima vai descer e a de baixo vai subir, estabilizando. Ok, gente? Então, assim, pessoal, a gente nota que a irradiação, diferente da condução e convecção,
ela não necessita de um material, certo? Para ter essa transferência de calor. Ela acontece a vácuo. É a única dentre as três, ok? E se a gente pegar uma panela no fogo, nós vamos poder analisar e observar os três tipos de transferência de calor, viu, gente? No cabo, nós temos aqui o tipo condução. No fluido, nós temos o tipo convecção. E no fogo, nas luzes do fogo, nós temos as ondas de calor por irradiação, certo? Beijos e até a próxima aula.